Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal para o nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica Módulo 1, que é tão importante nas nossas vidas, como irmãos, como estudantes da doutrina dos Espíritos, que nos renova, que nos anima a todo momento. Nós vamos pedindo a todos os nossos irmãos e irmãs que fechem os olhos, quem se sentir à vontade, é claro, para que neste momento, com este gesto, nós possamos encontrar o Cristo que vive dentro de cada um de nós, relembrando todos os acontecimentos do nosso dia que nos trouxeram até este momento, agradecendo a presença amiga da espiritualidade trabalhadora, que tantas oportunidades nos proporcionou para que pudéssemos demonstrar o nosso amor, a nossa fé, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos para a 30ª aula do nosso curso, e o título é Papel dos Médiuns nas Comunicações, na parte A. Na parte B, nós vamos encontrar Serviço Mediúnico e a influência moral do médium. Esses dois temas recebem o estudo e a pesquisa no Livro dos Médiuns, no capítulo 19 e no capítulo 20, respectivamente. E nós encontramos já no início do estudo do nosso livro de curso a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a seguinte: os médiuns são intérpretes do ensino dos espíritos, são instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem por fim abrir-lhes o horizonte da vida eterna, né? Assim como intérpretes, o que é que os médiuns devem fazer para que essa mensagem chegue o mais clara possível, o mais fiel possível a toda a comunidade a que ela se destina? E essa missão é sagrada, por quê? Porque ela abre a nossa mente para a vida do espírito, a vida espiritual, de uma forma natural, de uma forma real, porque nos traz a certeza que nós não somos daqui. Nos traz a certeza que nós interagimos sempre com a espiritualidade, que muito embora nós sintamos muita falta de quem já partiu, nós temos no nosso coração a certeza de que nós estamos todos juntos. E a espiritualidade vem confirmar isso a todo momento. E ela precisa desses intérpretes, que é um fio condutor, não é? Ela precisa dessa ponte para que a mensagem chegue para quem precisa. E qual é o papel do médium nas comunicações? Quando nós pensamos em papel, parece que nós estamos falando de novela, de algum livro, né? O papel do vilão, o papel do mocinho. Quem é que vai fazer? Quem será o ator que vai fazer esse papel, não é? Mas isso é só uma analogia, porque também pensamos, em que consiste o papel do médium? Quais devem ser as suas atitudes, não é? O médium, ele é um filtro? O médium pode vir às reuniões com os pensamentos desalinhados? O médium pode passar o dia todo numa constante perturbação e chegar e se apresentar para o trabalho como se nada tivesse acontecido, simplesmente cuidando da higiene do seu corpo físico e esquecendo da higiene dos seus pensamentos? Será que nós podemos chegar de qualquer jeito? Não é? Esse de qualquer jeito diz respeito a sentimentos, a coerência da nossa própria vida.
Tudo está interligado, não se separa a nossa conduta do trabalho mediúnico, da nossa relação com a espiritualidade. Nós não somos médiuns, meus irmãos, somente no momento do trabalho, somente no centro espírita. E o trabalho no centro espírita, a reunião mediúnica, ela é programada muito tempo antes daquele momento acontecer. E quando nós nos propomos a esse trabalho, desde as primeiras horas, nós já conseguimos sentir a presença espiritual. Os irmãos já estão ali, se conectando, nos observando. E que conduta nós estamos oferecendo? O nosso curso, queridos irmãos, ele traz para nós momentos de reflexão. Porque estudar os livros, nós vamos estudar para sempre. Porque todas as vezes que nós lemos, que nós compreendemos o ensinamento, nós temos uma impressão diferente, porque nós vamos nos modificando. E só através do conhecimento é que nós vamos nos transformar. Assim, queridos irmãos, nós temos o médium vem desempenhar um papel essencial. Olha aí o nosso papel. No estudo dos fenômenos espíritas, participando simultaneamente por seu invólucro fluídico, perispiritual, da vida do espaço, o mundo extracorpóreo, pelo corpo físico da vida terrestre. É ele o intermediário obrigatório entre os dois mundos. Essa citação, esse estudo, essa pesquisa vem do livro No Invisível, de Leon Denis. A espiritualidade se serve dos órgãos que estão no corpo físico do médium para trazer as comunicações, não é? Visto que a linguagem dos espíritos, ela é a linguagem do... Vamos escrevendo aí no chat, queridos irmãos, vamos relembrar, não é? A linguagem do pensamento. Também vamos relembrar, queridos irmãos, não é? Os conceitos de médium. O que é o médium? Não é? É aquele que sente em grau maior ou menor a influência do mundo espiritual. É médium. Então todos são mais ou menos médium. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Toda a base do nosso estudo vem nos trazer até este momento. Assim, queridos irmãos, sem o médium não há comunicação mediúnica. Assim como sem o espírito não há intercâmbio mediúnico, não é? Dando continuidade ao nosso estudo. No item 223, número 1, no momento em que exerce a faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Essa pergunta de Allan Kardec está no Livro dos Médiuns, ali no capítulo que nós já citamos. E os espíritos respondem, está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, que nós vamos colocar como um estado alterado de consciência, um estado de transe. É o que? O fadiga, e é por isso que necessita de repouso, ou seja, no momento em que está havendo aí a comunicação mediúnica, que se estabelece a relação fluídica, há um desgaste de energia por parte do médium, não é? Para mais ou para menos. Mas, queridos irmãos, vamos abrir um parênteses nesse momento. O que nós sabemos? Não é? Que há aproximação espiritual no momento que antecede o trabalho. Sim, a partir daí o médium pode sentir num grau maior ou menor todas as sensações do espírito. Se o espírito estiver em sofrimento, as suas sensações serão aumentadas. Se for um espírito já com uma condição elevada, essa aproximação, essas sensações serão bem mais sutis. Porém, esse momento, né, esse sentir, ele se dará enquanto o trabalho está sendo realizado.
Findo o trabalho, finda a comunicação, o médium já restabelece as suas funções. Porém, habitualmente, seu estado não difere do modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Ou seja, não há grandes transformações durante o trabalho de psicografia, não é? O médium mantém-se sereno, não há ali uma gesticulação exacerbada, não há uma conduta totalmente oposta ao que o médium possui no seu dia a dia, não é? Existe a concentração, existe a afinidade, a relação fluídica se estabelece e transcorre de maneira natural. O papel dos médiums nas comunicações é sempre ativo, não é? O médium, ele não está ausente daquele momento. Ele está concentrado, né? Ele está cedendo todo o seu campo vibratório para que a comunicação aconteça. Não há uma interferência por parte do médium. Seja médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico, dele sempre depende a transmissão e sua pureza. Quanto mais evangelizado, melhor será o resultado do trabalho. Menos evangelizado, o médium, o trabalhador, ele pode dar acesso aos irmãos que estão em desequilíbrio, trazendo uma conduta inadequada, inapropriada ou mensagens que não deveriam ser trazidas, não cabem naquela reunião. Mas tudo é ensinamento. Quanto mais nós estudamos, menos chance teremos de ser enganados, não é? Como acontece a comunicação? Nós falamos, a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Ela é universal, todos se compreendem. O médium, ele capta a mensagem, ele a decodifica e ele a transmite. Os espíritos superiores também elucidam que a faculdade mediúnica independe da inteligência ou moralidade apresentada pelo médium e podem servir-se de um medianeiro imperfeito na falta de um melhor, porém enfrentam extrema dificuldade em transmitir suas ideias quando o médium é limitado, não é? A espiritualidade, ela vai se servir do médium que está ali disponível para o trabalho. O trabalho será realizado, mas se o instrumento ele é deficiente, ele não está de acordo com o propósito a ser alcançado, a mensagem vai sair, mas ela vai sair com mais dificuldade, não é? Por isso, a necessidade do médium estar sempre pronto para o serviço. Vejamos, o espírito, ele não utilizará a ideia do médium, mas ele utilizará todos os recursos existentes na mente do médium. Quanto mais recursos o médium pode oferecer, melhor a comunicação. Vamos lembrar, queridos irmãos, a tarefa mediúnica realizada por Chico Xavier, não é? As mensagens que ele psicografou, sua ligação com Emmanuel, não é? Os livros que ele psicografou, ditados por André Luiz, riquezas, tratados de medicina, dentro das suas possibilidades. Mas o que acontece? O que acontecia com Chico Xavier? Pronto para servir, trazendo uma riqueza de suas outras encarnações, não é? Muito embora tenha se mostrado para nós uma simplicidade extrema, rico, não é? Rico de entendimento, de amor, de humildade, de propósito, de dedicação. E todos esses recursos resultaram na maravilhosa obra que nós temos.
Podemos concluir que, quanto mais condições intelectuais o médium apresente, maior facilidade terá em revestir o pensamento dos espíritos com sua própria linguagem. Haverá uma fluidez maior durante a comunicação. Os espíritos afirmam que, neste caso, encontraremos no cérebro do médium os elementos apropriados à roupagem de palavras correspondentes a esse pensamento. É por isso que, apesar de diversos espíritos se comunicarem por intermédio do médium, os ditados por ele recebidos trazem sempre o cunho pessoal do médium quanto à forma e ao estilo. Assim, queridos irmãos, o médium sempre vai deixar nas comunicações um traço seu, suas características. Mesmo sendo espíritos diferentes, vai haver um pouco de si dentro da comunicação, diferentemente do animismo que nós já estudamos. O papel do médium nas comunicações é essencial. Então, acredito que nós já conseguimos compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa atuação durante o intercâmbio mediúnico, para que as transmissões ocorram de maneira mais fiel ao pensamento da espiritualidade. O trabalho exige calma, paciência, serenidade e bom senso. Vencer as dificuldades do início, do desenvolvimento mediúnico, eis o desafio. E como é que nós vamos vencer esse desafio? Com a perseverança, não desanimar diante dos primeiros erros. Através do estudo e da prática mediúnica, nós vamos conseguir nos sintonizar com equipes de trabalhadores e vamos desenvolver o trabalho que nós nos propomos. Isso, queridos irmãos, depende de nós, do nosso esforço e da pergunta que nós vamos nos fazer diariamente. O que a doutrina dos Espíritos significa para mim? O que eu sinto? O que eu quero fazer? O que eu estou fazendo? Não é? Para estar ao lado do Cristo. É refletir, queridos irmãos. E através dessa reflexão, nós vamos mudar, sem dor, porque não queremos mais a dor, não é? Vamos mudar pacificamente o nosso modo de ser, de ver o mundo, de agir com os nossos semelhantes, de trazer para dentro de cada um de nós o melhor que o Cristo disse que teríamos, não é? Mas através do quê? Através do trabalho. Vamos agora assistir um vídeo e pensar sobre ele. Falar sobre o trabalho, esse trabalho que começa dentro de cada um de nós. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora. Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? É. A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? Ai, meus irmãos, vamos pensando que tipo de reforma nós estamos fazendo, se a reforma íntima ela está presente no nosso dia a dia, ou se nós só lembramos que precisamos realizá-la quando nós estamos diante do estudo, quando nós estamos dentro da casa espírita, não é? Quando nós estamos diante de algum problema que exige de nós talvez um pensamento diferenciado. Vamos buscar
dentro de nós as respostas para que nós sejamos os instrumentos fiéis do nosso estudo, para que através da nossa transformação, nós possamos estar lado a lado com a espiritualidade, desempenhando a tarefa que nós começamos não agora, não é? Não agora, que nós começamos lá atrás, né? Que tenhamos bom ânimo o tempo todo para sermos bons trabalhadores dentro do centro espírita, fora no nosso trabalho, com a nossa família, não é? No trânsito e nos lugares ainda que exigem de nós muito mais. Nós possamos ter a força interior do amor. E na nossa parte B? Nossa parte B traz o serviço mediúnico, não é? Quais os serviços que nós podemos realizar, mas qual a relação do serviço mediúnico com a moral do médium, não é? Qual que é a nossa moral? Quais os princípios que nós estamos utilizando no nosso dia a dia? Qual que está sendo o nosso comportamento? Que palavras que nós estamos utilizando? Olha como todos os temas se interligam, não é? Ora, nós estudamos o comportamento do médium, ora, nós estudamos as capacidades do médium, sempre ligadas ao desenvolvimento dos melhores sentimentos de cada um de nós. Quando o codificador pergunta aos espíritos, o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, o que nós pensamos? Não é? Seria ótimo que fosse um desenvolvimento automático. À medida que nós vamos nos aprimorando na nossa inteligência, né? Usando a nossa criatividade, realizando proezas, a nossa moral fosse automaticamente também aumentando, se elevando. Mas não é assim que acontece. E no nosso caminho, na nossa vida, nós vamos encontrar bons médiuns e maus médiuns. Nós vamos encontrar médiuns dedicados, que trabalham para auxiliar. Nós vamos encontrar médiuns que compreendem o Evangelho e a sua necessidade da aplicação do Evangelho puro, que é só o amor, não é outra coisa, né? Não existe uma exigência, não existe nada mirabolante para que se aplique o Evangelho na nossa vida. É amor, é compreender, é olhar com bons olhos, não é? É evitar a crítica, evitar a palavra difícil que só vai aumentar o dissabor, só vai aumentar o embaraço. E nós vamos encontrar os maus médiuns que vão utilizar a mediunidade como meio de obter privilégios, de obter recursos financeiros, em detrimento dos nossos irmãos que acreditam, que querem uma solução para os seus problemas imediata, e aí dão coisas materiais, esquecendo que as coisas materiais, elas têm um propósito definido, que é a nossa manutenção, que é nos ajudar a passar por essa experiência. E que vamos deixar aqui, não é? Esquecendo da verdadeira vida. Então, dai de graça o que de graça recebei. São dons, são talentos que nós devemos multiplicar. E a moral talvez seja o resultado de todos esses talentos multiplicados em nossa vida. De todo o bem que nós podemos praticar, não é? Todas as virtudes que nós queremos que sejam acentuadas no nosso ser. Porque as dificuldades, os nossos defeitos, as nossas falhas, elas já estão aqui. Elas já existem, elas estão aqui, nós sabemos, quem convive conosco sabe. E qual que é o propósito? Qual será? O que será que nós devemos fazer? É mudar? É buscar essa reforma íntima? Não mais de fachada, porque a de fachada nós já temos. O nosso sorriso, muitas vezes, expressa o que nós não sentimos. A nossa palavra, muitas vezes, fala o que nós nem estamos pensando. É assim. E qual é a resposta dos espíritos a essa questão? Que não é? Que a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, como nós já falamos.
inerente a todos os seres humanos, não é? Todos os seres encarnados. Então, nós não podemos fugir dela, num grau maior, num grau menor. E aí nós falamos aos nossos irmãos que acreditam que não sentem a influência espiritual, que não sentem a presença espiritual, que não têm sensibilidade, que devemos repensar este conceito. E talvez devemos mudar a nossa frase. Não sentimos como gostaríamos de sentir, mas que está acontecendo, está. O trabalhador do bem é reconhecido pela qualidade de seu caráter, pelo cultivo das virtudes. A moral cristã é seu guia diário de conduta. Fazei ao próximo o que eu quero que seja feito para mim, sem esperar nada em troca. É difícil? O que vocês acham? Pois o Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Deus não nos pede a perfeição para desempenharmos as tarefas que hoje nos cabem. Os Espíritos esperam é que nós nos empenhemos para sanarmos os defeitos morais que carregamos muitas vezes sem perceber, porque pensamos que estamos certos e tudo mais e tudo que está ao nosso redor é que está em desordem, em desacordo. E aí, queridos irmãos, o que é que nós temos de ensinamento? Que devemos crescer e dar frutos em qualquer lugar que nós fomos colocados, porque aquele lugar, aquela situação é o que realmente nós precisamos. Disso nós não temos dúvida. E Deus nos dá todos os remédios que nós precisamos. Mas nós é que precisamos tomá-los, nós é que precisamos seguir as orientações para que esse remédio seja eficaz nas nossas vidas. Então, queridos irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma assertiva. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Sim, porque más inclinações todos nós temos. Nós não somos santos e nem seremos. Somos espíritos que vão, a cada encarnação, dando um passo à frente para alcançar a evolução, para alcançar caminhos melhores, para alcançar tarefas melhores através do nosso mérito. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo, não é? Muitas vezes nós vemos nossos irmãos no centro espírita com várias tarefas, vários encargos, e faz aqui, faz ali. Mas o que se faz bem feito? O que realmente está havendo de doação? Nós não temos que fazer uma coisa de cada vez. A cada dia basta seu próprio mal, disse Jesus, para que nós tivéssemos calma e fizéssemos o que está ao nosso alcance, mas de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então não adianta nós mostrarmos, uma vivacidade, sermos aquela pessoa quando na verdade nós temos que dar pequenos passos, mas passos adiante, não passos que nós vamos voltar atrás. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Então, todos os dias nós recebemos tarefas de bem viver, do bem fazer. Mas nós ficamos tão preocupados em demonstrar uma eficiência, uma prontidão, que esquecemos que temos que fazer da melhor forma possível, que naquele dia
tem uma situação destinada para me provar, para me espiar, para me ensinar. E muitas vezes eu deixo passar pensando em que figura, não é? No que eu estou demonstrando para os meus irmãos. Porém, nós temos que demonstrar para nós mesmos. É a consciência tranquila que vem da satisfação, do dever cumprido. Não precisamos, queridos irmãos, de grandes feitos, de grandes tarefas. Não precisamos de estardalhaço. Precisamos de um trabalho contínuo no bem, pelo bem e para o bem. Porque já compreendemos que fazer o bem é bom demais, que receber tudo que nós recebemos do Criador é maravilhoso. Porque é que dentro do momento da reunião espírita nós não vamos dar o nosso melhor pensamento? Por que é que nós não vamos esquecer o mundo lá fora por alguns instantes e nos entregarmos ao Cristo, às suas mãos divinas e maravilhosas? Temos que pensar, queridos irmãos. Temos que sair do automático, sabe? Precisamos começar a não pensar só a partir de nós. Precisamos pensar, queridos irmãos, pensar no todo que nos envolve, em todas as nossas potencialidades, em tudo que nós esperamos, tudo que nós queremos, o que é verdadeiro, o que é ilusão no mundo físico, não é? O que vai exigir de nós momentos de preocupação, respeitar o dia do nosso trabalho mediúnico, que é tão importante para nós como espíritos. Respeitar, queridos irmãos, o ambiente que nós nos encontramos, levando o pensamento limpo, leve, esperançoso, bonito, cheiroso. Sim, que nós já estudamos também formas de pensamento. Assim, queridos irmãos, vamos fazer o melhor de nós a todo momento, em todos os lugares. Não é assim? Essa prática do bem fazer, ela vai se tornar um hábito para todos nós. O que se deve ter em mente, né, de tudo isso que nós estudamos, a questão do papel do médium, desempenhar tarefas, do serviço mediúnico, né, todos embasados na reforma íntima, nessa transformação do ser. O que é que nós vemos? Qual o pensamento que deve reinar em nós? O desejo de servir, não é? Estamos aqui para servir aos nossos irmãos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita. Em todos esses lugares nós vamos utilizar as ferramentas que foram colocadas em nossas mãos, a paciência, a misericórdia, o amor, a compaixão, a justiça. Sim, para que tudo isso nos ligue à espiritualidade amiga, à espiritualidade benfeitora, à espiritualidade medicinal, e nós possamos transcorrer, queridos irmãos, esse pequeno momento em que estamos encarnados aqui, não é? Sendo úteis. André Luiz disse para nós, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Assim, queridos irmãos, vamos chegando ao final do nosso encontro e vamos desejando que todos se sintam motivados a buscar mais sobre este tema, a se verem dentro deste tema, para que nós possamos sempre interagir, porque a doutrina, ela é um manual de conduta, ela é um ensinamento de bem viver, ela é uma ponte que nos liga à nossa melhor essência, aos nossos melhores sentimentos. E a nossa atividade da noite, ela vem da seguinte forma:
Número 1. O que você entendeu sobre o papel dos médiuns nas comunicações? Fale de você, alguma situação que ficou marcada e que você queira compartilhar conosco. A segunda questão, qual a importância da moral do médium? E aí, também da mesma forma, vamos falar de nós, nossas experiências, o que nós desejamos, o que nós estamos fazendo, para que nós consigamos alcançar esse estado de conexão, concentração, esse estado de amor maior que deve nos acompanhar no dia a dia. Meus irmãos, agradecemos a todos a presença amiga e já vamos de antemão dizendo que sentimos muitas saudades de todos, do nosso encontro físico, mas temos certeza, gostamos de repetir, que as nossas vibrações alcançam a todos, que nós, através dessa ligação fluídica, nos abraçamos, nos sentimos muito próximos e vamos pedindo ao Cristo para que nos acompanhe durante a semana que se inicia, para que possamos ser luz, alegria, apoio e um exemplo de quem persevera e de quem quer que o amor seja o seu primeiro pensamento. Graças a Deus. Até a próxima, queridos irmãos.